Bom, mais uma vez, boa noite a todos, e a gente, sem mais delongas, né, repassa a palavra para a Neiva, né, que vai conduzir o nosso estudo de hoje. Neiva, está com você aí, tá? Um bom estudo. Obrigada, Cleiton. É muito bom quando você dirige, por trazer as poesias, isso é ótimo. Bom, meus amigos, todos que estamos nesta sala, muita paz, que Jesus, o divino amigo, esteja com cada um de nós, que possamos nessa sala estarmos pensando, desejando o bem, porque é dessa forma que Jesus afirma que onde se reunirem dois ou mais em nome dele, ele se faz presente. Vale observar que numa assembleia de 1000 pessoas, se somente houver duas, de fato, de verdade, com sinceridade, vibrando na sintonia do amor e do bem, Jesus se faz presente. Não adianta clamarmos o nome de Jesus. Não adianta falarmos aos brados, aos berros. É o coração que fala. E nessa nossa introdução, nós queremos, como o Cleiton contou, a história da poetisa Eneida, uma poesia linda sobre o Evangelho, que ela perdeu 2 entes queridos, no mesmo dia, pelo Covid. Nós respiramos fundo, porque ontem, ali pelas 19 horas, também fez a passagem, não pelo Covid, foi de morte natural. Como uma vela se apaga, a nossa querida Deine, trabalhadora do Centro Espírita Sebastião Mártir, bem antes até do Jorge Cauí chegar, porque ela é das trabalhadoras da primeira hora. E o Jorge Cauí tinha um carinho imenso pela Deine, e os amigos, todos nós, vibramos desde ontem, antes mesmo de ela fazer a passagem, fizemos vibrações pela nossa amiga, por essa companheira, por essa trabalhadora incansável. Ela já idosa, quando era para vender os ingressos de qualquer almoço, qualquer evento de festa junina, no Lar dos Velhinhos, ela se postava ali diante do BRB, Banco do Brasil, e ela batia o recorde, porque era a maior vendedora. Então, a Deine é essa pessoa preciosa em nossas vidas. O corpo ficou por aqui, mas Deine, espírito, continua, e continua muito bem, em paz, bem recebida, e quando a morte é dessa forma, fica tudo mais tranquilo. Então, Deine, também o nosso irmão Barata, a sua esposa, Ana, que partiram, os 2 foi pelo Covid, mas a Deine foi naturalmente, pelo avanço dos anos. Então, a todos esses nossos irmãos, a todos que fizeram a passagem, aos mais de 600.000 que desencarnaram pelo Covid, que a misericórdia divina alcance a todos. E aos familiares, muita paz, harmonia e resignação. E respirando fundo, continuemos aqui o nosso estudo, lembrando de O Livro dos Espíritos, esta obra que é a primeira das obras básicas. Então, em O Livro dos Espíritos, na folha de rosto, Allan Kardec coloca Filosofia Espiritualista, O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. E aqui vai falando que trata da imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e as relações dos espíritos com os homens, com as pessoas encarnadas, a vida presente, a vida futura, e por aí vai na folha de rosto. Mas nesse livro, o Livro dos Espíritos, é uma obra que é dividida em 4 partes. A primeira delas, que trata
sobre Deus, ela vai se desdobrar na quinta obra básica, que trata da Gênese. A segunda parte, que trata da vida espírita, ou do mundo dos espíritos, vai ter o seu desdobramento, sem contar que são umas 500 questões e respostas, já é bem profundo aqui no Livro dos Espíritos, e essa parte está lá, dando continuidade em O Livro dos Médiuns. E quando fala aqui da terceira parte, que trata das leis morais, o desdobramento das leis morais vai estar na obra que nós estamos estudando nas sextas-feiras, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E na outra parte, na última, que trata dos consolos, das consolações, dos gozos, da perfeição, vai falando aqui do que nos espera, deixa eu ver aqui direitinho, para não estar, das penas e gozos futuros. Quer dizer, das penas, dos sofrimentos e também da felicidade que futuramente nós alcançamos pela vivência das leis de Deus. Isso vai estar desdobrado numa obra chamada O Céu e o Inferno. Mas hoje, dentro do Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós pegamos aqui porque tem tudo a ver com a lição da noite de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É o título do capítulo 26. Mas nós fomos lá em O Livro dos Espíritos, na questão 658, que é da parte terceira, capítulo 2, da Lei de Adoração. Kardec pergunta para os espíritos superiores: agrada a Deus a prece? E eles respondem que sim, que a prece é sempre agradável a Deus. Quando, observemos, é sempre agradável, nos desculpe, quando ditada pelo coração. Isto é, a prece tem que ter sentimento, sinceridade. Então, ela tem que partir da alma, ser de verdade. Não precisa ser prece bonita. A gente pode ler uma prece, pode memorizar a mais bonita possível. Se ela não for, naquele momento que nós estejamos interpretando essa prece, ela não vai ter valia, porque não vai chegar ao seu destino. Aí, na questão seguinte, que é a 659, Kardec pergunta qual é o caráter geral da prece. E a resposta da espiritualidade superior: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Nós nos lembramos muito, muito, muito de pedir. Isso nós pedimos muito. Agradecer, a gente agradece de vez em quando. Isso aqui nós estamos fazendo uma autocrítica, isso aqui é meu. E louvar a Deus, de fato, eu fico a me perguntar: Senhor, será que eu já te louvei em algum momento? Então, eu tenho que aprender também a louvar a Deus. Mas não em palavras. Louvar a Deus de fato e de verdade. Que é amar a vida, que é fazermos o bem para nós mesmos. Porque quando nós fazemos o bem a nós mesmos, nós irradiamos o bem à nossa volta. Nos amando, nos
autoeducando, nos autoevangelizando, é que nós vamos ter alguma possibilidade de oferecer auxílio a alguém. Mas primeiro para nós. E a questão seguinte, que é a 600, ou melhor, nós colocamos aqui a 662, nós pulamos aqui as duas. Pode-se, com utilidade, orar por outrem. Nós fomos ao ponto, porque aqui trata no Evangelho exatamente da oração pelos outros. E então, a 662, Kardec faz essa pergunta. Se a gente pode, com utilidade, orarmos por outrem. E as entidades venerandas responderam: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Então, se nós estamos orando uns pelos outros, tem que estar em nós o pensamento mais junto com a vontade de fazer esse bem, desejando esse bem que nós estamos com ele no coração por alguém. Então, dessa forma, continuam os espíritos superiores dizendo: atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Então, se o nosso desejo é sincero, é real, é profundo, é aquele desejo da alma, então, atende aos nossos apelos dos sentimentos bons espíritos, alcançando aquele por quem nós estamos pedindo. E Kardec faz um comentário nessa questão, 662, é só um pedacinho que nós vamos colocar aqui, que ele diz, é bem no começo: pensamento e vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da esfera corporal. Então, eles vão muito além quando, de fato, essa vontade está nesse propósito. Então, muitas vezes a gente não sabe o poder que cada um de nós tem. É preciso vontade e o pensamento. Até um tempo atrás, quem sabe, em vidas passadas, nós tínhamos pensamento e vontade de fazer o mal. Hoje, nós estamos nessa nova existência, nessa nova oportunidade. Pelas bênçãos da reencarnação, já mudamos de sintonia. O nosso desejo hoje é de fazer o bem. Até porque o bem que nós façamos a alguém, ele primeiro circula dentro de nós em circuito fechado. Quando pensamos bem de alguém, quando oramos por alguém, o primeiro beneficiário somos nós mesmos. Porque essa energia, ela trabalha dentro de nós num circuito íntimo e fechado, para depois se expandir e chegar àqueles por quem nós estamos pensando e desejando bem. Meus amigos, nós lemos aqui o título da lição, que é o capítulo 26, que trata do dar gratuitamente, significando dar de graça o que de graça recebemos, aqui em se tratando da mediunidade, que é um talento, não porque sejamos nós merecedores, mas pela misericórdia divina. A não ser, salvo raras exceções, e dentre elas a mais notável, Chico Xavier, que foi um missionário da mediunidade entre nós, um Allan Kardec. E por aí vai, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e tantos anônimos que nós não sabemos, um Divaldo Franco, pessoas
que deixam de pensar em si mesmas para pensar no próximo. Pessoas que se doam em benefício do outro. Temos inúmeros exemplos de homens e mulheres que dedicaram as suas vidas a fazer o bem. Então, a mediunidade é inerente ao ser humano. Está lá Kardec, no Livro dos Médiuns, dizendo que toda criatura, toda pessoa que sente em maior ou menor grau a presença dos espíritos, é por isso mesmo médium. E o médium ostensivo, aquele que traz, digamos, uma carga maior de compromisso, de sentir, de ver algum espírito, pela intuição, porque são vários os tipos de mediunidade. Está tudo isso colocado em O Livro dos Médiuns. Mas, como é dito lá na introdução de O Livro dos Espíritos, como a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, nós temos que começar do princípio. Está lá no item 8, na introdução ao estudo de O Livro dos Espíritos. Quem quer se dedicar ao estudo sério da doutrina espírita, há que começar um estudo seriamente. Então, para isso, temos que ter uma metodologia de constância, de regularidade, de continuidade e de perseverança. Então, não adianta nós querermos estudar para dizer que sabemos isso quem diz é Kardec, ele diz, não, quem não sabe que qualificativo ele poderia dar para as pessoas que vão... E outra coisa, para compreender bem a doutrina espírita, é preciso que nós tenhamos a mente aberta e o espírito sem preconceitos. Não podemos ter preconceitos, porque se nós fizermos ressalvas, julgamentos levianos de coisas que não sabemos e não conhecemos, Kardec diz que não sabe como classificar essas pessoas, que não dão regularidade aos seus estudos, então vai ter pouca chance de compreender bem o que é a doutrina espírita. Por isso a gente vê tanto espírita agindo como se fora pessoas fundamentalistas que acham que tudo que lhe acontece é obra dos obsessores. Ah, levou uma queda porque o espírito empurrou. Não é bem assim. Nós temos que começar a partir de nós mesmos. Então, vamos à lição. Preces pagas. Essas preces pagas, ela faz parte da sequência, porque ali no começo, do começo desse capítulo, fala do dom de curar. Aquela passagem onde Jesus, conversando com seus apóstolos, lhes diz que eles estão com a missão de curar os enfermos, de expulsar os demônios, isto é, os espíritos inferiores, e recomendando, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E continuando a falar, que é a sequência que vem sobre as preces pagas, observemos o que é que Jesus fala. Essa fala de Jesus aqui está em 3 evangelistas, está em Lucas, no capítulo 20, versículos de 45 a 47, está em Marcos, no capítulo 12, versículos 38 a 40, e está em Mateus, capítulo 23, versículo 14. Então, observemos o que é que Jesus diz. Disse em seguida, assim que ele fala do dai gratuitamente, o que gratuitamente recebestes, disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas, quer dizer, tomai cuidado, estejam atentos, precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas
e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces, então de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas que agem desta forma receberão condenação mais rigorosa. Então, essas que fazem questão de fazer essas preces longas, de se colocarem ali como sendo os donos da verdade, de se exibirem, de procurarem os primeiros assentos, tanto faz nas sinagogas quanto nas festas, nas reuniões sociais, estão eles ali os primeiros, ocupando os primeiros lugares. É dito aqui por Jesus que estes receberão, porque esses aqui devoram as casas das viúvas. Observemos a preocupação de Jesus aqui com as mulheres. Com as mulheres, ele não se refere aos viúvos, ele se refere às viúvas, às mulheres que ficam mais frágeis, que muitas vezes fica com alguns bens, herança do companheiro que partiu. Então, muitos se aproveitam, se apresentam na casa dessas mulheres, para quê? Para usurparem as suas fortunas. Então, meus amigos, nós vamos ver aqui o que é que vem a seguir sobre essa passagem do Evangelho de Jesus, sobre essas preces pagas. É o item 4. Está colocado lá no Evangelho, fizemos questão de escrever para melhor fixar o assunto. Porque eu me encontro neste momento presente, mais do que em todos os momentos, a cada leitura que eu faço, seja do Evangelho, de O Livro dos Espíritos, e olha que o Evangelho é leitura de todos os dias, de comentários, tendo em vista que fazemos o Evangelho todos os dias da semana, desde março de 2020. Então, é colocado no Evangelho, segundo o Espiritismo. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade. É um arroubo. O que significa um arroubo? É um êxtase. É um arrebatamento. Então, esse arroubo, ele vem do coração. Está em consonância lá com o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se podemos orar pelo outro. E no começo da prece que agrada a Deus, é aquela que vem do coração. Então, esse arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula. É como uma bula de um medicamento, cujo comprimento, observa o comprimento, né, o tamanho, cujo comprimento se proporciona à soma que custe. Que custe quer dizer que receba em troca disso, né? Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Observe, uma de duas. Ou Deus mede, ou Deus não mede
as graças que ele nos concede pelas palavras, pelo número delas. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Porque se a pessoa acredita que para ser atendida é preciso muitas palavras, mas ele só pode dizer muitas palavras se receber por isso, e se a pessoa não pode pagar, aí ele dizer menos, porque a pessoa pagou menos, ou dizer nenhuma porque não pode pagar, é falta de caridade. Vamos ver o outro item. Se uma palavra só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Observe que o Evangelho é lá do século XIX, nas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, já se trata de prevaricação. E vamos ver uma palavra que nós temos ouvido muito nesse governo que nós estamos, pela CPI, ouvimos muito essa frase, essa palavra, prevaricar. Fulano prevaricou. O que significa? O que significa prevaricar? Está lá no dicionário. Está lá no Aurélio. Nós vamos buscar aqui o sentido, o significado. Significa faltar ao dever ou aos deveres de seu cargo ou profissão. Então, aquele que tem um cargo público e deixa de cumprir o seu dever ou seus deveres. Diante desse cargo, aquilo que o cargo compete a ele fazer, isso é prevaricar. Ou também na profissão. Na condição de um profissional de saúde, de educação, na área da ciência, qualquer que seja a profissão. Deixar de cumprir os seus deveres também é prevaricar. Então, prevaricar simplesmente significa incorrer em falta grave. Significa torcer ou distorcer a justiça. Naturalmente, em benefício próprio. E continuando na leitura, no item 4, sobre as preces pagas, é colocado: Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois? Aqui é dito, é afirmativo, Deus não vende as suas graças, os benefícios que ele concede à humanidade, ou a todos os seus filhos. Como, pois, que não é sequer o distribuidor deles, quer dizer, desses benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Isto é, alguém chega até nós, na condição de médium, por isso Jesus já ressalta, haverá, ele não diz talvez, ele disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quantos utilizam o nome de Jesus em benefício próprio, para angariar fortuna, riqueza, prestígio social? O vender a prece, o vender a mediunidade, não é só em moeda corrente. E é também porque um dote, um bem, um benefício, uma projeção social, um cargo, tudo isso pode ser uma venda, um comércio, e não é assim. Então, aqui está posto, como, pois, alguém que não tenha, que sequer tem essa tarefa de distribuir os bens divinos, que não é encarregado disso, porque nós sabemos que Jesus, como sendo médium de Deus, ele distribuiu graças e bênçãos
mas sem cobrar um centavo de quem quer que fosse. E ele esteve o tempo que passou, os 33 anos que viveu num corpo de carne, foi exatamente para doar-se em benefício dos mais necessitados, em benefício das mulheres, porque até hoje, por onde Jesus andou, a mulher não tem valia. A palavra da mulher, ela não fala. Então, por aquela região ali, quem manda são poucas pessoas, e essas pessoas, é preciso, usam ainda de muita truculência, de muita violência, e até hoje aguardam um Messias. E Jesus, o Messias divino, ele veio e disse que estaria conosco até o fim. Isto é, estará conosco até o dia em que nós nos encontrarmos redimidos diante de nós mesmos, diante desse tribunal mais severo que a nossa própria consciência. Então, meus irmãos, quando Jesus disse haverá falsos cristos e falsos profetas, não queiramos nós nos investirmos de nenhum poder. Porque também é dito lá na introdução do Livro dos Espíritos, a criatura que se acha infalível na sua razão, isto é, na capacidade de compreender as verdades universais, a ciência, a capacidade de raciocínio, quando essa pessoa se acha infalível, ela está muito perto do erro. Então, todos nós ainda somos criaturas falíveis. Infalível é o Criador. Infalível é Jesus, porque já se encontra numa condição crística. Por isso, ele é o guia e o modelo da humanidade. E os espíritos é que vêm inspirar essas maravilhas para nós. Então, a doutrina espírita é preciso termos mente aberta, pensamento lúcido, acolhedor, e trabalharmos em benefício, vivendo numa sociedade na qual vivemos, com tamanhas injustiças, é necessário que nós sigamos as recomendações de Jesus. Jesus esteve sempre a serviço da pobreza, dos miseráveis, das mulheres, dos estropiados, das mulheres chamadas de má vida ou prostitutas. E para ele, não havia e não há senhores e escravos. Exatamente pela impermanência das coisas. Exatamente porque o Senhor de hoje poderá vir amanhã em condições lastimáveis. É preciso que nós respeitemos mais uns aos outros. É preciso que nós respeitemos a doutrina espírita. É preciso que nos respeitemos e nos honremos, amando-nos, respeitando-nos, nos educando, nos evangelizando para pretendermos evangelizar os outros. Então, nessas preces pagas, a nossa mente se dilatou de tal forma que o pagamento aqui não é só em pecúnia, não é só em moeda. Pode ser até mesmo uma projeção qualquer. Vaidade, orgulho, personalismo não combina com mediunidade. Senão aprenderemos à custa de grandes tormentos. Mediunidade é coisa santa, é coisa sagrada. E por ser algo santo, é que santamente nós devemos praticar a mediunidade. E a continuidade aqui é dizendo que as pessoas não temos o direito de nos colocar como sendo distribuidores de nada, de vez que não temos esta condição.
Então, nós não temos aqui, Deus não deu procuração para nenhum de nós, que o distribuidor aqui, que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine, são questionamentos. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que de sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Então, ele diz que não é possível. Vejamos bem aqui. Não é uma pergunta, é uma afirmativa. Não é possível, desculpe-nos, não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que de sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Então, Deus não necessita disso, não precisamos disso. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus, então seria insuficiente. Do contrário, se isso aí fosse pago em dinheiro, se a pessoa não tivesse, então, se a soma não fosse insuficiente, então não chegaria nada para aquelas pessoas. Ainda continua o mesmo tema, preces pagas. A razão, o bom senso e a lógica, observemos quem é espírita, a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas, que somos todos nós ainda, o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Se é imoral traficar influências com as coisas aqui de um soberano aqui da terra, imagine com as coisas do soberano do universo, que é Deus. Então, a justiça divina é para todos, não é para alguns. E o último item, e esse aqui nos deixa bastante convictos de que precisamos prestar bastante atenção em nós mesmos. Ainda, outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra, alguém que chega em alguém e achando que aquela pessoa vai resolver os seus problemas, a pessoa que compra, se julga, as mais das vezes, dispensado de orar por ele próprio. Quer dizer, ele terceiriza tudo, já naquele tempo. E hoje, continuamos do mesmo jeito. Nós queremos terceirizar até mesmo as preces que devemos fazer em nosso próprio benefício. Delegamos para outras pessoas. Fulano é mais competente, porque a gente julga que o outro é um médium excelente, então eu vou pedir para que esta pessoa faça uma prece por mim, faça alguma coisa por mim, em meu benefício, que eu passe num trabalho de desobsessão e eu vou me libertar de tudo isso. E eu mesmo que estou criando as condições de malefícios para mim própria, não hei de fazer nada por mim. Então, aqui, essas pessoas que pagam, é colocado aqui, em o Evangelho segundo o Espiritismo, que as mais das vezes ele se julga dispensado de orar por ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu seu dinheiro.
sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual é o fervor dessa pessoa? Qual é a fé dessa pessoa? Qual o fervor desse terceiro? É como se fosse uma procuração. Vou passar uma procuração para uma pessoa que eu confio, eu vou pagar para ela uma quantia e ela vai resolver esse problema para mim. Por sua vez, a procuração pode ter um subestabelecimento, que significa que o terceiro pode passar também. Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato ao outro, e este a outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Interrogações para todos nós, meus irmãos. Como será isso? Como será que as coisas acontecem? Preces pagas, mediunidades a serviço do comércio, isso é crime. E quem diz não sou eu. Quem diz são os espíritos superiores. Quem diz isso é a doutrina espírita. Então, quem tiver mediunidade, e todo ser humano tem, porém, quem utilize da mediunidade, recordo-me de lendo as vidas de Chico Xavier, quando o Gasparetto chegava com as suas telas e mostrava para ele, e ele, encantado, vinha pintores franceses e outros falavam em francês com Chico, e o Gasparetto dizendo para ele, olha, os espíritos, esses espíritos, eles querem, Chico, que eu fique o dia inteiro pintando. E então eu quero te perguntar como é que eu vou fazer isso, porque o Gasparetto, ele era um psicólogo, era a profissão dele, e o Chico lembrou para ele e disse que os espíritos exigiam dele tintas importadas, e eram caríssimas. Então, ele tinha que vender os quadros mais caros. E o Chico disse, meu filho, você tem que reservar e dizer para esses irmãos que você está encarnado e que você tem horário de trabalho, que mediunidade não é profissão, e que o material tem que ser adequado, porque não sendo profissão, você não pode lucrar com isso. Então, tome muito cuidado. Então, ali estava uma mediunidade verídica, real, e o Chico orientando aquele médium que estava começando. Porque era uma mediunidade intensa do Gasparetto, bem como da sua família, a sua mãe, Zíbia, também uma mediunidade extraordinária, bem como de seus outros irmãos, voltados para a arte. Então, meus amigos, e é o próprio Emmanuel que diz que quem exercita bem a sua arte, seja na área da profissão, seja por lazer, que sempre um artista, de fato, de coração, é um médium. E que todos nós, de uma forma ou de outra, independente de religião, somos médiuns. Que a misericórdia divina, lembrando aqui da prece de Ismalha, em André Luiz, quando ele cita aquele espírito venerando que desceu de altas esferas e havia ali, numa determinada região, cerca de 2.000 espíritos que durante a sua vida inteira havia acreditado no repouso eterno, que a morte seria o descanso eterno. E esses espíritos permaneciam adormecidos, mas em pesadelos terríveis, dadas as suas condições ainda de imperfeição e de iniquidades aqui que haviam praticado. Ismalha foi solicitada para fazer uma prece para aqueles irmãos adormecidos. E diante do fervor, diante da tranquilidade, da fé
da iluminação daquele espírito, ela suplicando a divindade por aqueles que dormiam, entre aspas, para que eles despertassem. Ao final da prece diz Malha, André Luiz cita, que pouco mais de uma dezena se movimentou, mexeu daqui para ali, alguns 4 abriram os olhos e me parece, se não me falha a memória, uns 3 ou 4 conseguiram realmente despertar. E isso em centenas e centenas de adormecidos, entre aspas. Que as nossas preces sejam preces vindas do coração. E não é preciso falar bonito, não é preciso dizer muita coisa, é preciso que venha do coração, com sinceridade, com firmeza de propósito, acreditando que a justiça de Deus é como o sol, que traz a luz para todos, ricos, pobres, bons, maus, para todos nós. Que a misericórdia divina nos ampare, nos assista e nos proteja hoje e sempre. Ô, Neiva, muito bom. É sempre bom Obrigada, te ouvir. Cleito. Muitas reflexões. A gente está com o tempo aí já estourado. A gente teve uma pergunta aqui que eu acredito que você respondeu, né? Que a pessoa perguntou assim, fazer uma prece por outra pessoa, a pedido dela, né? Teria o mesmo efeito se ela mesma fizesse, né? Você falou da terceirização da prece, né? A gente não quer o trabalho, a gente quer que o outro faça aquele trabalho pela gente, né? Então, eu acho que o maior trabalho é individual, né? Somos nós mesmos. Isso, a gente, Cleiton, pode até pedir para os outros mesmo que orem por nós, mas que nós mesmos não nos esqueçamos de orar por nós, né? Uhum. E desejar a todos, do fundo da alma, o que há de melhor. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Muito obrigada, Cleiton. É muito bom contar aí com você.